Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Olá, no ar o programa Fazer Ressoar, um programa de entrevistas e reportagens da paróquia São Sebastião Barra Mansa. E hoje nós vamos conhecer a comunidade eclesial de base São Pedro, do bairro São Pedro, aqui na paróquia. E comigo está o Marcos Dias. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, pessoal. Beleza? Nós vamos conhecer um pouquinho dos trabalhos dessa comunidade que já tem aí mais de 50 anos, chegando aos 50, né, Marcos? Chegando aos 50 anos. Chegando, né? Está próximo dos 50 já, tá ficando bem, né, de idade a nossa comunidade. Chegando aos 50. E a gente, para começar o nosso programa, a gente sempre lembra que você pode nos acompanhar pelo Spotify e agora pelo YouTube da paróquia, né? E também no site da paróquia, sãosebastiãobm.com. Você acessa o nosso programa nessas plataformas, né? Aproveite. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho dos principais momentos que a comunidade São Pedro foi desenvolvendo na história, né? Alguns pontos que a gente deveria lembrar. Tudo começou com a comunidade vizinha, a comunidade eclesial de base Santa Clara, né? Mas houve um crescimento populacional do bairro São Pedro e aí foi necessário criar uma igreja, né? Os moradores resolveram fundar uma comunidade lá no bairro. E aproveitou-se o nome do São Pedro, né? E aproveitou bairro São Pedro, comunidade São Pedro. E em 26 de setembro de 1976, foi feita uma comissão, essa comissão para assim, trabalhar a questão para angariar fundos para construir uma capela, né? Então eles conseguiram também assim, bastante recurso. Mas o senhor Dailton Fernandes de Carvalho, em março de 1957, ele doou um terreno para a construção da comunidade São Pedro. Olha que maravilha. Então essa doação ajudou muito, né? E em 7 de janeiro de 77, houve uma reunião na casa do senhor Adib Félix para a fundação da capela. Essa foi uma reunião histórica, né? Uma reunião que teve a participação do padre Américo e nesse momento foi fundada a comunidade. Com essa reunião, a gente pode dizer que foi fundada a comunidade. Com a primeira coordenação, o senhor Horácio Veríssimo da Silveira, o senhor Antônio Belmiro, o senhor Mário Antônio Dias, João Batista da Silva, Miguel Osório Machado, José Nascimento da Silva e Natalino Nascimento da Silva, e além do senhor José Nascimento da Silva. Então esses são aqui os nomes das pessoas que estavam nessa reunião que fundaram a comunidade São Pedro. Foi criado os grupos de reflexão, que na época eram chamados grupos de reflexão, que iam nas casas fazer a oração, convidar as pessoas para as reuniões e até para formar as pastorais. Então, quem animava isso era o senhor Horácio Veríssimo da Silveira, e o senhor Antônio Belmiro e o senhor José Saturnino Vicente. Esses três eram os missionários da comunidade. O grupo de jovens também foi formado com o senhor Miguel Osório da Machado, a Cleni Ferreira da Costa e Nicéia Martins Garcia. Então, um grupo de jovens, né, Marcos? Inclusive eu participei na época também do grupo, a gente fazia teatro, né? Fizemos Paixão de Cristo, Filho Pródigo e algumas outras peças lá, né? Era bem animado na época o grupo de jovens lá na comunidade. Tinha bastante jovens engajados. Então o grupo de jovens geralmente faz uma falta danada, né? Porque é a motivação para a continuidade do trabalho, né? No presente e no futuro, né? Da comunidade. Então sempre foi um desafio possível, né? Um desafio que é possível na comunidade. Também a pastoral da catequese foi iniciada na comunidade de São Pedro com o Cleide Ferreira e Terezinha Dias. Além disso, as celebrações da palavra eram realizadas na escola do bairro, a Escola Municipal Matilde Franco de Carvalho, né? Eram aos domingos às 7 da noite. Então sempre um colégio, né, sempre ajuda a comunidade a formar uma igreja, né? Isso é interessante, isso é legal, né? Sempre teve essa parceria com os colégios, né, Marcos? Sempre teve. A comunidade funcionou muito tempo na escola, né? A associação de moradores hoje funciona lá na escola com as reuniões, enquanto está construindo a sede.
Mas é isso, a escola é sempre parceira da comunidade, como a comunidade também se torna parceira da escola. Nós estamos apresentando o programa Fazer e Ressoar, um programa de entrevistas e reportagens da Paróquia São Sebastião Barra Mansa, que você pode acompanhar nas plataformas digitais da nossa paróquia, no Facebook, no YouTube e no Spotify, tá bom? E no site da paróquia, www.saosebastiãobm.com. Bom, continuando um pouco da história, em 1978 foi celebrada a primeira missa na capela nova já montada, né? Ela estava ainda em formação, né? Ainda estava em período de construção. E os primeiros zeladores eram a dona Eva da Silveira, a senhora Jacira Maria do Nascimento, o senhor José Tomás e a dona Josefa, né? Em 1979 foi criado as pastorais mais de frente da comunidade, com a pastoral do dízimo, a pastoral do batismo, os grupos de base, a Legião de Maria e a chamada Caixa Beneficente, né? É isso aí, a Caixa Beneficente como é um trabalho semelhante aos Vicentinos e funciona até hoje na comunidade, como Caixa Beneficente mesmo, né? Que dá lá assistência lá às pessoas carentes, né? Então, em 1980 foi construída a escada central da igreja, né? E o piso, né? O piso interno da comunidade. Tem um escadão, né, Marco? Porque o bairro São Pedro, como todos os bairros de Barra Mansa, é bem assim, cheio de aclives, né, morros, né? Então a comunidade de São Pedro tem essa questão também. Tem um bairro meio acidentado e a escada lá é 85 degraus, né? E é bom, né, que o pessoal vai subindo, já vai aí pagando um pouco dos pecados, né? Já vai pagando a penitência, né? De subir lá aquela escada. Mas é legal que, embora hoje não tem muito, mas já teve bastante casamentos, né? E as noivas gostam muito de subir aquela escadaria, fica até bonito para uma filmagem, para umas fotos. É muito bacana. É uma escada de 85 degraus? Poxa vida. 85. Eu sempre subi, mas nunca parei para contar. O Dom João Maria Messi, o bispo, nosso bispo emérito, ele subiu lá aquela escada com a gente. Uma vez nós fomos visitar a comunidade, ele foi junto, né? Então, ele achou assim interessante a escada, né? Em 1981 foi criada a comissão para tratar de melhorias do bairro, né? Como rede de esgoto, calçamento, é a chamada associação de moradores, né? Muitos bairros não tinham, né, associação. Então a Igreja Católica era motivadora dessas associações, né? Em 1981, a comunidade de São Pedro assume as diretrizes da diocese, ligando o trabalho de fé e vida, né? Aquele trabalho das diretrizes mesmo, pastorais, que a diocese no momento era animada por Dom Valdir, né, Marcos? Ah, verdade. Na época da ditadura, né, então tinha necessidade da comunidade, a igreja, junto com os moradores, igual você falou, reunir associação de moradores para estar lutando por melhorias no bairro, por justiça social também, né? Foi uma época forte da igreja, né, na nossa região. Então, a Associação de Moradores foi criada também junto com o trabalho da comunidade. Só que em 1983, eles passaram a se reunir na escola do bairro, né, para não ficar com aquela conotação de uma denominação religiosa somente. Então, passou a se reunir na escola Matilde Franco Carvalho. Então, esse é um pouco do resumo da história da comunidade de São Pedro, Marcos. Bastante animada. Nós estamos conversando, gente, com a comunidade São Pedro, do bairro São Pedro, da paróquia São Sebastião. E hoje, Marcos, como está a comunidade? A comunidade está assim, como é que você está vendo assim, os desafios de estar continuando essa história, o futuro? Hoje, como acho que todas as comunidades, né, desse pós-pandemia aí, vamos dizer assim, um pouco complicado, mais difícil, mas a gente não pode desanimar, né? Tem um tanto de gente animado, mas tem mais gente, eu acho que desanimado dentro de comunidade, com dificuldade de pessoas para estar trabalhando, principalmente em pastorais sociais. A gente vê aí, não só lá no São Pedro, mas na diocese toda. Então, é a dificuldade que a gente enfrenta hoje.
né? Eu acredito que a gente pode estar melhorando isso aí com o interesse de mais pessoas, né? Com aquela vontade de fazer, né? Que poucos têm, mas que conquiste mais gente para estar atuando lá, trabalhando, né? No sentido de melhorar a situação de vida da população, né? E dos membros da comunidade também. Em 2019, né, com o padre Djalma, um tempo atrás, foram feitas umas missões, né, populares na paróquia. Então, eu não sei, eu acho que se a gente pudesse tentar resgatar isso para o futuro, nas comunidades, assim, uma presença das pessoas que estão hoje atuando, né, na comunidade, junto aos moradores, de uma maneira assim, motivando, né, explicando, né, o valor da religião, a importância da religião, talvez seria uma alternativa. Fazer aquelas missões de uma maneira assim, de acordo com o bairro, né, de acordo com a realidade de vocês. Cada um fizesse um trabalho assim, eu acho que seria uma grande coisa, não é, Marco? Eu participei de algumas, né? Até um ano, quando o padre Nilton esteve aqui na paróquia, eu até cheguei numa missão. Mas quando eu fui, o que a gente fazia? A gente fazia uma missão falando da palavra de Deus dentro da realidade da comunidade, do bairro. Então a gente levantou várias dificuldades que as pessoas tinham, que o bairro passava. Inclusive depois o padre Nilton falou, mas se levantou tanto problema, tanta dificuldade, então agora esse povo merece uma resposta. Mas é uma resposta que muitas vezes você, enquanto comunidade, não consegue dar, porque você depende de poder público, né? Então é uma coisa que é difícil. A gente pode ver os conselhos municipais aí como estão, né? Estão bem enfraquecidos. Conselho de direito. Agora, outra coisa que eu vejo, assim, até olhando na história da comunidade de São Pedro, a gente percebe isso, como em outras também. A questão dos grupos de base, né? Se a gente conseguisse rever os grupos de base, priorizar esse trabalho de base nas casas de uma maneira mais libertadora, nem tanto, né? Não esquecendo do espiritual, mas assim, de uma maneira libertadora, eu acredito que seria uma alternativa para o futuro. Inclusive o São Pedro tem um grupo de base, né? O Vicente está lá com um grupo de base, né? Toda semana tem os encontros nas casas, mas nós já tivemos lá 6 grupos de base, igual outras comunidades. Tem comunidade que não tem nenhum. Então, quer dizer, é uma forma, sim, de evangelizar, de chamar. Até muitas pessoas foram para a igreja depois de participar de grupo de base, né? Que chamava as pessoas. Tá certo. Nós estamos apresentando o programa Fazer Ressoar, um programa de entrevistas e reportagens da Paróquia São Sebastião Barra Mansa. Vem aí a festa de São Pedro, do bairro São Pedro. Marcos, você trouxe a programação. Vamos assim ver o que está previsto aí para a festa do padroeiro deste ano. Bom, este ano, né, a comunidade celebra o dia do padroeiro no dia 29, né, de São Pedro, de junho. E a gente começa a programação nossa já com a missa do dia 25 de junho, às 7h30 da manhã. Logo depois a gente pretende fazer, né, vamos fazer, né, uma carreata pelas ruas do bairro com a imagem de São Pedro, onde a gente pretende também arrecadar alimentos para distribuir para os carentes. E depois nós vamos ter, na segunda-feira, dia 26, celebração da palavra, às 19h30, com a participação da comunidade Santa Terezinha, lá da Boa Sorte, vai estar lá celebrando com a gente. Na terça-feira, no dia 27, celebração da palavra também, com a participação da comunidade Bom Jesus. No dia 28, nós teremos celebração da palavra também, às 19h30, né, dirigida pelas irmãs da Escola Doméstica Cecília Monteiro de Barros, né, o Asilo das Órfãs. E a própria comunidade vai fazer a animação desta celebração. No dia 29, vamos ter a missa solene, em honra ao padroeiro, às 19h30, com, né, o nosso padre René. Após a missa, né, como todos já conhecem lá, né, tem muita gente que vai lá assistir a nossa missa, já sabe que depois a gente distribui uma canjica lá para todos, né, que foram participar. Que beleza. Né, que bom, né, gente? É 0,800, né, essa canjica. E no dia 1
e 2, né, que é um sábado, no dia 1, a gente vai ter coroação, o Sagrado Coração de Jesus, às 19h30, com a participação das crianças da catequese. Né, a gente está fazendo bastante coisa com essas crianças para dar um incentivo. Né, que quando as crianças participam assim, de coroação, de alguma coisa que tem dentro da igreja, eles levam os pais acabam indo. Nós tivemos experiência agora lá com a coroação de Nossa Senhora. Né, como tinha pai e mãe lá, que às vezes nem vai na igreja, mas foram nesse dia porque os filhos iam participar. Então vai ter isso no dia 1º, e nesse dia também, dia 1º, dia 2, a partir das 18 horas, a gente vai funcionar lá as barraquinhas, vendendo salsichão, pizza frita, né, cachorro quente, aquelas coisas de festa junina. Vai ser só esses 2 dias que vai ter a parte social. Né? Então, quem puder participar, é só aparecer lá que nós vamos, né, estar lá. Vamos colocar umas músicas também para animar lá no dia da parte social. E assim a gente vai estar encerrando a nossa festividade lá do padroeiro. Vamos destacar então que no dia 29 de junho é o dia de São Pedro. A missa vai ser às 19h30. 19h30, né? Então, é num dia bastante festivo. Na paróquia nós temos 3 comunidades que celebram no mesmo horário, no mesmo dia, né? Mesmo dia, né? Tem São Pedro Cutiara e tem Apóstolo Paulo, né? Que já que São Pedro e São Paulo, né, comemora tudo junto, né, no mesmo dia. Mas a população também é grande, né? Vai um pouco para uma, um pouco vai na outra comunidade, um pouco para outra, né? Quem mora mais próximo de São Pedro vai para São Pedro. Próximo da Cutiara vai na Cutiara, e Apóstolo Paulo, que fica ali no Monte Cristo também. Né? Então o pessoal vai aí prestigiando todos os padroeiros aí, né? Tá certo. Nós vamos agradecendo o Marcos Dias pela participação no nosso programa. Lembrando você que mora no bairro São Pedro ou adjacência, vá lá conhecer um pouquinho a comunidade de São Pedro. Vá lá conhecer as celebrações da palavra, e a missa acontece que horário? É isso, gente. A celebração da palavra lá é todo domingo, às 8 horas da manhã. A missa no 4º domingo, às 7h30, né? Um pouquinho mais cedo. Mas a gente convida aí, né? Todas as pessoas que moram próximo, lá mesmo participar, conhecer a comunidade, ir lá conhecer as pastorais que a gente tem lá, que os trabalhos, e quem sabe, né, colaborar com a gente também. Tá certo. Então nós conhecemos a comunidade de São Pedro, do bairro São Pedro, na paróquia São Sebastião Barra Mansa, no programa Fazer Ressoar. Você pode nos acompanhar pelo YouTube da paróquia e pelas redes sociais, como o Facebook e também o Spotify, tá bom? Agradecemos ao Marcos Dias. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço aí, né, Wagner, a oportunidade, e parabenizo aí pelo trabalho, né, que você está executando aí. Né, isso é uma forma da gente estar divulgando nas redes sociais aí os trabalhos da paróquia, né, as comunidades e todo o trabalho, né, que a comunidade vem desempenhando aí ao longo dos anos. Né? Obrigado aí pela oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado pela nossa participação. Tchau. Até mais, pessoal. Fazer ressoar.